que maluquice, cara. Que jogo, acima de tudo, divertido. Né? Eu acho que o entretenimento não faltou para ninguém, nem para o torcedor do Manchester United, nem para o torcedor do Bournemouth. A frustração, ela fica para os dois lados, porém ela é mais justa de se ver do lado mandante, não só porque mandava, mas porque mandou no jogo. Especialmente, mandou no jogo por mais tempo, no primeiro tempo especialmente. Né? Fica também uma frustração para o Bournemouth, porque foram os visitantes que criaram as últimas chances ali, que puderam ter já na bacia das almas um quinto gol marcado aqui em Old Trafford. Então, assim, no fim das contas, para quem não viu o jogo, o 4-4 já parece um exagero. Jogo de 8 gols, né, cara? Mas para quem viu, poderia ter sido mais. Poderia ter sido facilmente um 5-4, um 6-4, um 6-5. Impressionante o número de oportunidades criadas pelos dois times, impressionante o número de oportunidades concedidas pelos dois times, né? Mas por que eu sinto que quem tem mais frustrações para chorar as pitangas é o Manchester United? Porque o primeiro tempo foi um negócio, cara. Assim, eu até coloquei no meu Twitter dizendo que eu não via o Manchester United jogar como jogou nos primeiros 30 e 35 minutos, especialmente aqui, há muito tempo. Há muito tempo. Tinha um borogodó na maneira com a qual o Manchester United criava as próprias oportunidades, envolvia essa defesa do Bournemouth. Foi muito, muito bonito assim ver o ataque do Manchester United criar as jogadas nesses 30, 35 minutos. A questão é que a gente está falando de um Manchester United que, como já parece via de regra, não consegue aproveitar as oportunidades que cria, e quando se vê depois dessa meia hora de belo futebol ganhando só de 1-0, estava tudo por um fio. E aí concede o empate, abre o placar com o gol do Amad Diallo, um dos três, né, que se despedem para a Copa Africana de Nações, mas só 2 jogaram hoje, porque o Mazraoui já que ele defende a seleção sede da competição e que abre, portanto, a Copa Africana de Nações nesse domingo, a seleção do Marrocos, nossa companheirinha de grupo na Copa. Então ele já foi e não pôde participar desse jogo. O Yoho jogou no lugar do Mazraoui, no restante o mesmo time que goleou o Wolverhampton na rodada passada. E aí a gente teve o Diallo e o Mbeumo começando e se despedindo, né? Viajando, inclusive, nesse momento aí da gravação do vídeo, saíram aqui do estádio e devem estar a caminho do aeroporto, porque vão se juntar às respectivas seleções de Costa do Marfim e Camarões. Voltando, 1-0, gol de Diallo, Manchester United criando, desperdiçando, mas aquela sensação de que, poxa, caramba, tá tudo tão bonito que não tem problema desperdiçar tanto assim, daqui a pouco o segundo vem, não veio. O que veio foi o primeiro gol do Semenyo em 7 jogos. Né? Ele começou a Premier League voando a tal ponto que com esse gol ele é apenas o 4º jogador na atual edição da Premier League a alcançar os 2 dígitos de participações para gol, né? Depois de Haaland, Igor Thiago e Bruno Fernandes, mas ele estava a 7 jogos passando em branco. O próprio Bournemouth vem muito mal, né, para esse jogo em Old Trafford, com 6 rodadas sem qualquer vitória. Até o Halloween, né, até o Dia das Bruxas, o Iraola era o 2º colocado com o melhor início da história, pequena, curta, claro, do Bournemouth na Premier League. Vinha de vento em popa e de lá para cá tem o pior aproveitamento, antes de entrar em campo hoje, depois do Wolverhampton, né, e próximo ali do Burnley. Então, assim, era um retrospecto muito ruim, um momento muito ruim do Bournemouth, e ali o Semenyo consegue fazer o 1-1, uma sensação de tragédia aqui no estádio, né, caramba, como é que pode o United estar jogando tão bem e conceder o empate. Já nos acréscimos, escanteio cobrado pelo Bruno Fernandes e concluído pelo Casemiro, aceitado pelo Petrovic. Não dá para sofrer esse gol, o ex-goleiro do Chelsea aceitou e o Casemiro celebrou, fazendo um gesto de cheirinho assim, né? Eu não sei se é o faro de gol, eu interpreto dessa maneira porque o Casemiro
já faz o 4º gol dele nessa temporada pelo United, 5 contando seleção brasileira. Todos os quatro pelo clube foram de cabeça. E o Casemiro já fez, se eu não me engano, tanto quanto, ou quase tanto quanto, o número de gols que ele marcou em muito mais tempo no Real Madrid. Eu tinha essa conta, mas eu perdi e a gente segue o jogo. Então o Casemiro consegue dar justiça ao placar, vai para o intervalo e aí volta com 2 gols relâmpago do Bournemouth. Primeiro com 30 segundos do segundo tempo. Evanilson, made in Xerém. Podia estar lá como nosso camisa 9, né, meu querido? Teria feito tanta diferença. Enfim, deixa eu voltar. Eu vou deixar para chorar as minhas pitangas amanhã. Evanilson consegue sair de um jejum particular. Ele que, na temporada passada, marcou 10 gols na Premier League, 12 com a camisa do Bournemouth, só tinha marcado 1 nessa Premier League em 27 finalizações. Tinha uma das piores porcentagens de gol por finalização de toda a Premier League. Não marcava há 10 rodadas e consegue hoje, com uma bela finalização, conseguir empatar para o Bournemouth 2-2, não perca a conta. Poucos minutos depois, mais especificamente 5 minutos depois, o Bournemouth consegue a virada. Eu acho que foi o gol de falta do Tavernier. Já estou agora perdido. É isso, com o gol de falta do Tavernier, o 3-2. Ele faz uma bela jogada individual para sofrer a falta do Casemiro, que toma o amarelo com justiça e, portanto, está suspenso para a próxima rodada contra o Aston Villa. Um problema para o Manchester United, que já perde a rapaziada que vai para a Copa Africana. Vai jogar o Gart, né, no lugar do Casemiro, mas enfim, Casemiro suspenso pelo cartão amarelo, o 5º. E aí o Tavernier consegue fazer um bonito gol de falta defensável. Tá? Já critiquei aqui o Petrovic pelo gol do Casemiro, vou criticar o Lamens pelo gol do Tavernier. E não acabou minha crítica para goleiro, não. 3-2 para o Bournemouth. E aí, rapaz, colocou-se em risco, não pela primeira vez nessa partida, tá? Um recorde que já foi mencionado aqui nas andanças desses 3 anos de canal, sei lá, mais de 500 vídeos desse canal. É um recorde que parece mentira. E deixa eu pegar aqui para ler, porque eu não quero me confundir. Desde 1890... Não, caramba. Já comecei mentindo. Já comecei me enrolando. Vamos lá. Desde 1984, agora sim, o Manchester United não perde um jogo de liga aqui nesse estádio quando sai para o intervalo vencendo. Tá bom? Um jogo de campeonato inglês em Old Trafford, que o United vai para o intervalo vencendo, ele não perde, repito, desde maio de 1984. São agora 394 jogos seguidos, quase 400, com 359 vitórias e 35 empates. E aí o Bournemouth consegue fazer o 3-2 e tudo parecia em risco. Toda essa história, mais antiga do que eu e provavelmente do que você, ela estava em risco. E pela terceira visita consecutiva, o Bournemouth, de Andoni Iraola, marcou pelo menos 3 gols em Old Trafford. A diferença é que nas últimas 2 venceu de 3-0. E aí vencia por 3-2. O United, assustado, mal tinha começado o segundo tempo, já tinha sofrido a virada. Não conseguiu fazer um bom segundo tempo em praticamente nenhum momento, tá? O Manchester United. O Rubem Amorim, ele foi fazendo algumas mudanças. Colocou o Benjamin Sesko, que volta da lesão no joelho, já não jogava há mais de um mês. Tenta participar, mas foi muito mais na vontade do que na técnica e no ritmo de jogo que ele não tem, né, nesse momento. O Mbeumo perdeu oportunidades nos 2 tempos que não se podem perder, então eu não considero uma boa partida do Mbeumo. O Diallo sim foi muito bem. Para mim, o melhor em campo com a camisa do Manchester United chama-se Matheus Cunha. E eu não estou tentando puxar aqui a sardinha por ser brasileiro, tá? Ele jogou muita bola aqui hoje. O Matheus Cunha, eu ouso dizer, tá? Lembrando que comparar não é equiparar pela enésima vez, ele teve um jogo de Harry Kane. Como falso 9,
muito mais falso do que 9, no bom sentido, ainda que ele tenha feito um gol de 9. Mas por que muito mais falso do que 9? Porque ele saía, ele passeava praticamente no campo inteiro, ele fez lançamentos maravilhosos, ele colocou companheiros na cara do gol, como por exemplo o próprio Mbumbo no primeiro tempo, voltava para dar carrinho, defendia, atacava, foi um todo campista hoje o Matheus Cunha. Ainda não vi o mapa de calor, mas o mapa de encantamento está preenchendo todo o meu coração por essa partida do Matheus Cunha. Então, merecia ter saído com números superficiais melhores, com mais assistências, por exemplo. Saiu com nenhuma porque os companheiros não aproveitaram. Mas o Matheus Cunha jogou muita bola. O Bruno Fernandes foi decisivo mais uma vez. Também jogou bem. Acho que não tanto quanto o Matheus, mas o Bruno também jogou muito bem, dá para falar muito bem. Porque ele começa a tirar o Manchester United do buraco. Deixa eu relembrar a ordem aqui dos gols, com o 3-3. Um belíssimo gol de falta. Pelo que eu vi, eu não vi a repetição do lance, mas pelo que eu vi nas redes sociais, foi uma falta mal marcada, né? Que não toca na mão do jogador do Bournemouth, como o árbitro, o Simon Hooper, disse ter visto. Ele, para mim, inclusive errou no primeiro tempo, que deveria, ou pelo menos poderia, ter sido chamado para revisitar o lance do Semenyo, que colocou a mão no pescoço do Diogo Dalot. O Casemiro já foi expulso por algo parecido, ele colocou as duas mãos no pescoço do jogador, que eu esqueci o nome do Crystal Palace, algum tempo atrás. O Semenyo fez algo parecido, que acho que merecia um tratamento parecido, mas enfim. Voltando para a falta do Bruno Fernandes, que foi muito bem cobrada. Eu não vou achar falha do Petrovic, tá? Foi no canto dele? Foi, mas essa eu acho que foi muito mais bem batida, por exemplo, do que a do Tavernier. Belo gol do Bruno Fernandes, que aí com isso completa mais uma partida com gol mais assistência. Agora são 10 participações diretas para gol nas últimas 9 partidas dele com a camisa do Manchester United. E com essas duas participações, ele ultrapassa o Son e se torna o segundo jogador de toda a Premier League com mais participações diretas para gol desde que o próprio Bruno Fernandes estreou nessa liga em fevereiro de 2020. Já são quase 6 anos, estamos na 7ª temporada de Bruno Fernandes pelo Manchester United e apenas Mohamed Salah tem números melhores nesses quesitos. Isso é absolutamente fantástico para o Bruno Fernandes, porque é meio-campista, não é atacante, e teve que carregar uns companheiros com um certo nível de qualidade menor do que o Mohamed Salah e com treinadores piores também. Então, é claro que é um elogio maravilhoso ao Salah, né? Quase todo recorde de Premier League ele começa com a frase depois de Salah. Esse rapaz tem esses números. Só Mohamed Salah tem mais do que fulano, do que cicrano. Porém, é importante entender os contextos, e os contextos do Bruno Fernandes o favoreceram muito menos. Isso aqui diz sobre regularidade, tanto técnica quanto física. Ele raramente se machuca e raramente joga mal. E o Bruno Fernandes está muito bem nessa temporada. Das 7 temporadas, essa é a 3ª que ele consegue manter uma média de pelo menos 3 grandes chances criadas por jogo. Ninguém criou mais chances para os próprios companheiros nessa Premier League do que o Bruno Fernandes. E é o líder de assistências com 7. Agora à frente do Cherki, mais uma vez. Então o Bruno Fernandes, ele marca o 3-3. Logo depois, o 4-3 vem. Cara, deixa eu tentar lembrar para colocar... Por favor, Fred, lembra de colocar eu filmando o vídeo que eu fiz da torcida comemorando o 4º gol para você entender o tamanho do barulho, o nível de decibéis aqui que o Old Trafford rugiu nesse 4º gol. Cara, foi um negócio impressionante. Essa virada maluca de um Manchester United que acordou depois de um segundo tempo meio inerte. Matheus Cunha fazendo o 2º gol dele com a camisa do Manchester United, ambos aqui no estádio Old Trafford. Parecia que, felizmente, o Manchester United conseguiria entregar um jogo que, por mais que não tenha conseguido
aproveitar as chances que aproveitou e controlar o jogo como deveria ter controlado, pelo menos é conseguir sair com a vitória. O feel good factor, né? As boas sensações, elas seriam completamente entregues pelo placar. Mas não teve isso, né? O Bournemouth consegue fazer o 4-4 com o Krupi, atacante francês que veio nessa temporada. Não está jogando tanto, mas é um cara que, se não me engano, ele vai muito bem pela França Sub-21. Acho que é isso. Ele entra no lugar do Evanilson e consegue fazer o 4-4. E como eu disse já aqui, o David Brooks teve pelo menos uma belíssima chance de cabeça defendida pelo Lamens a queima-roupa, não confunda, para poder, quem sabe, ter entregado uma virada aí sim, absolutamente histórica para o Bournemouth, mas não foi dessa vez. O 4-4 ele entrega pelo menos um recado bem claro para quem não viu o jogo de que foi realmente esse entretenimento todo e poderia ter sido mais. E o recorde maluco que parece mentira do Manchester United consegue ser mantido, né? Pelo menos isso. Foi espetacular. Mas para o United foi mais frustrante do que feliz, do que alegre. No próximo jogo contra o Aston Villa eu quero ver como é que vai ser esse time, hein?